Fala galera, belezinha? Espero que estejam bem por aí. Bem-vindos à quarta aula desse curso ou mini curso de programação científica com ênfase em linguagem Fortran. E antes de iniciar a aula de hoje, eu queria primeiramente agradecer, a todos vocês que vêm assistindo essas aulas. Assim, eu estou impressionado com o feedback que eu venho recebendo vinculado a esse mini curso, porque eu tenho consciência do nível de complexidade e de especificidade das coisas que eu costumo falar aqui nesse canal, né? Eu trabalho com mecânica dos fluidos, né? E mecânica dos fluidos é uma das áreas mais complicadas, não só da engenharia, né? Como da física clássica, assim, é um assunto difícil. As equações são muito complicadas, as ferramentas que a gente tem que utilizar para poder investigar os fenômenos vinculados àquilo que eu trabalho em termos de produção científica são muito sofisticadas assim. Então eu sei que não é um assunto trivial, eu sei que não é um assunto palatável para muitas pessoas. Eu fiquei muito impressionado, né, de ter assim mais de 500 visualizações num vídeo meu falando sobre Fortran, né, que é uma linguagem também assim praticamente em desuso e ainda mais com esse viés de programação científica, porque é muito diferente um mini curso desse de um curso específico de Python, né, que é uma ferramenta moderna, consolidada, todo mundo gosta muito e tem aplicação na indústria, no comércio, tem um viés aí mercadológico. Fortran não, Fortran é coisa de dinossauro, de velho, né, e assim, de velho cientista ainda, né, então o fato de terem pessoas assim me assistindo nessas aulas me alegra muito, né, e eu tenho recebido feedbacks muito legais assim desse curso e comentários e perguntas muito inteligentes aqui no meu canal. Eu fico muito feliz por isso. Gratidão por estarem assistindo o curso, estarem tentando aprender algo novo através desse canal aqui, né? Eu queria fazer uma pequena um pequeno acréscimo em relação à última aula, na qual eu ensinei como escrever um programinha para modelar o movimento browniano e tal. Um ex-aluno de matéria meu da Unicamp, o Túlio, que é um cara muito bom que mexe com programação científica e tal, me mandou por e-mail, né, uma observação muito pertinente vinculada àquele código, né? E é uma coisa que eu já tinha já notado há um tempo antes, mas eu não quis entrar muito em detalhes naquela aula, na aula 3, na aula passada, para não ficar craudiando muito a cabeça de vocês, para não colocar muita informação, que é a seguinte: a subrotina de geração de números randômicos do Fortran, ela é muito enviesada. Esse é um fato, tá? Então é interessante que a gente tente meio que burlar esse viés que já vem na própria subrotina, que é aquela call random number, tentando pegar alguma coisa que realmente a cada instante de tempo na qual o código esteja sendo executado esteja mudando e use essa informação como uma variável para que se gere uma semente, uma seed que vai ser utilizada pela própria subrotina do Fortran para que esses números randômicos sejam gerados, né? Eu até tenho aqui, isso é bem rápido, se não me engano, deixa eu ver aqui. Se eu pegar o meu próprio código que eu escrevi durante a minha tese de doutorado, né, no qual eu tenho a minha subrotina de geração, acho que está aqui, linhas de pesquisa, códigos, eu queria mostrar para vocês um detalhe. Funções, se não me engano, tem uma função aqui, eu consegui agora aumentar a letra. Essa aqui, ó, inclusive está aberta, né? Subrotina randômica. Você observe que aqui nessa subrotina, que é a que eu uso no meu código de pesquisa, eu faço chamadas um pouco diferentes daquelas que eu coloquei no código da última aula. Eu uso aqui, ó, a função date and time, que puxa a hora, o instante do clock do teu processador na hora que ele é chamado. E aí, por exemplo, ele armazena isso num vetor f, que tem 8 posições, e cada casa desse vetor está vinculado assim a uma casa ao dia, outra casa à hora, outra casa ao minuto, outra casa ao segundo, milissegundo e tal. O oitavo dígito é o milissegundo daquele momento. É o que varia, né, com mais frequência. E eu uso não só esse milissegundo do momento, como também a própria frequência do processador, o system clock, né, para tentar criar uma semente aqui que seja meio que aleatória e usar ela como referência para que o Fortran gere aquela subrotina. Então, assim, eu dei uma simplificada no código da última aula para não complicar muito a vida de vocês, mas o próprio Túlio me mandou por e-mail assim uma subrotina que ele fez. Eu confesso que eu não li ainda, mas imagino que seja parecida com essa. E eu vou colocar aqui nos comentários. Eu quero ver se eu disponibilizo em todas as aulas
os códigos aqui nos comentários. Então cria um arquivo no Drive, você vai e baixa e tal. Então assim, dá para melhorar muito aquela subrotina que a gente criou na última aula para gerar números randômicos menos enviesados, tá? Mas para os propósitos didáticos daquela aula 3, eu acho que aquele código era suficiente. Então esse é um adendo que eu faço nessa aula no início. E na aula de hoje eu queria falar sobre um assunto que, enfim, chama muito a atenção de todos nós, que é a questão de simulação computacional mesmo, né, de campos da física usando métodos de malha. Então você poderia me perguntar que porra é essa? E para te explicar, eu queria mostrar algumas imagens. Né? Todo mundo já viu assim, quando você liga a televisão e vai ver o Jornal Nacional, sei lá, e tem uma hora na qual alguém vai e começa a falar da previsão do tempo e mostra uns campos de cores e imagens coloridas lindas. Aí tem aquela escadinha que eu detesto, que eu nunca entendi até hoje que porra é aquela escada, uma escada que traz vento de baixo para cima, daqui para cá, que a galera quer simplificar para ficar didático, acaba complicando, mas enfim, todos já viram assim mapas de cores representando campos, né? Que eu chamo de campos eulerianos de grandezas físicas, temperatura, pressão, velocidade. A ideia de você ver uma imagem colorida que representa um campo, ou seja, um comportamento visual de um fenômeno físico que vai te dar uma referência ali rápida através de um mapa de cores do fenômeno físico que pretende ser abordado por essa imagem típica de simulação. Né? Aqui eu coloquei uma imagem desse artigo que está aqui citado, que você tem um jato de água sobre uma superfície aqui, e você tem esse crescimento, né, desses turbilhões aqui de água, como se fosse uma espécie de uma camada limite, que é um assunto que eu pretendo falar ainda mais para frente. E aqui nesse jato você tem uma simulação dele logo abaixo. Assim, você consegue observar que existe uma semelhança ali visual entre a realidade que você observa, que você filma com uma câmera, sei lá, e os resultados que você obtém através de uma simulação computacional do mesmo fenômeno. Né? E aí é importante deixar bem claro aqui, pessoal, que existe toda uma metodologia, né? Existem várias construções argumentativas por trás dessa imagem. Né? O aluno de engenharia fica muito ludibriado às vezes, né? Por uma imagem dessa, ele quer logo apertar um botão ali e falar assim, estou simulando um escoamento. Na verdade, a quantidade de ideias, teoremas, conceitos, abstrações, técnicas e formas e ferramentas e métodos que antecedem esse gráfico de cores, ela é gigantesca. Né? E como eu venho falando aqui, esse mini curso é um mini curso de programação científica. A ênfase sempre foi a questão científica, o olhar científico para as coisas. Né? A construção de um discurso claro que te permite entender como a gente faz as coisas aqui. Né? E aí a gente vai usar o Fortran para escrever códigos e a programação como uma ferramenta que vai ajudar a gente a compreender melhor a realidade do mundo que nos cerca. Então a primeira pergunta que você poderia fazer a respeito disso é como que a gente simula as coisas? E aí eu coloquei aqui uma imagem para falar que a gente tem duas abordagens. Né? Uma abordagem lagrangiana, e eu aqui pus uma foto do Lagrange e essas partículas aqui que eu vou explicar logo mais, e uma abordagem euleriana, e aqui eu coloquei um campo de cores e a imagem do Euler, esse grande matemático suíço, para fazer uma distinção, porque rigorosamente, quando você olha para a natureza da matéria, a matéria ela tá cagando, vamos colocar assim, de maneira bem clara, para a nossa necessidade, para a nossa capacidade cognitiva de compreendê-la. Ela é o que ela é, né? E do ponto de vista fundamental, a matéria é discreta. Você vai dando um zoom ali, você tem, sei lá, essa caneta aqui. Eu sempre uso ela como exemplo porque sempre está muito perto, né? Mas você vai dando um zoom na superfície, nos pontos que preenchem esse volume, né? Que eu entendo ser uma caneta. E você vai chegando uma hora que você começa a ver átomos. E esses átomos vão ter partículas subatômicas, né? E cada vez que você vai dando um zoom maior na matéria, você percebe que ela é essencialmente discreta e cheia de vazios. Então a ideia de um campo contínuo de cores, que é uma ideia euleriana, na qual você vai simular um escoamento, e aí você não vai saber exatamente qual é a partícula material, o pedaço de matéria que passa por aquele ponto do espaço nesse tempo. O que você sabe é que nesse ponto do espaço e nesse tempo, o valor médio ali da velocidade local é tanto.
ou da temperatura é tanto. Então, na abordagem lagrangiana, a gente lida com campos, com informações médias do comportamento da matéria na microescala, que leva àquela percepção contínua visual de um campo de velocidade, temperatura, pressão, etc. Na abordagem lagrangiana, eu faço um tracking, um rastreio das partículas materiais em si. Então, eu teria duas abordagens. Entender que, por exemplo, um escoamento de um fluido numa superfície ali, ele é uma composição de uma coletânea gigantesca de várias partículas materiais muito pequenininhas, e eu poderia pegar cada uma dessas partículas e ir ali rastreando elas. Ou poderia ignorar isso e passar um filtro e falar, eu quero entender o campo de velocidade desse escoamento. Não interessa qual partícula passa aqui, para onde ela vai, não. Qual é o valor da velocidade nesse ponto, independente de qual partícula material esteja passando por ele, né? E aí, assim, a predileção dos cientistas, físicos e engenheiros hoje em dia, em termos de técnicas computacionais para simulação de escoamentos, é a abordagem euleriana, né? É uma abordagem muito conveniente para o nosso poder computacional, para o nosso poder intelectual cognitivo de pensar nos fenômenos complexos do mundo. Mas não é a única abordagem. A abordagem lagrangiana também, ela tem grande valor. Na minha tese, eu trabalhei com abordagens lagrangianas, porque eu estava estudando um cara chamado fluido magnético, né? O que é um fluido magnético? O fluido magnético, eu separei aqui alguns vídeos, é esse cara aqui muito louco, né? Esse aqui é um líquido escuro, que no fundo é um óleo com várias partículas de material ferromagnético de tamanho nanométrico em seu interior. Então é um líquido que responde a ímãs quando você aplica sobre esse cara. Então, assim, sem um campo magnético é uma piscina. E aí, quando você aplica um ímã, você tem essas formações de spikes, parece um material futurista, né? De volta para o futuro. E, na verdade, esses fenômenos que a gente observa, macroscópicos, né? Que você consegue ver, olhar, essa resposta do fluido, do material à aplicação de um campo, ela é resultado da interação daquelas nanopartículas que você não enxerga, mas sabe que existem e que estão ali inseridas no interior do material, a esse campo que você aplica externamente. Então, na minha tese de doutorado, eu investiguei muito o comportamento dessas nanopartículas. Se eu pego um pedaço de um fluido magnético, dou um zoom, que eu vou ter ali partículas. Então, numa abordagem lagrangiana, eu seria capaz, por exemplo, de descrever, usando a segunda lei de Newton, que descreve o movimento, cada partículazinha ali que compõe um ponto do meu fluido magnético. Enquanto na abordagem euleriana eu quero simular um campo de velocidade, um mapa de cores e ter ali uma representação visual de um fenômeno, né, contínuo, equivalente, na minha abordagem lagrangiana, que eu trabalhei no doutorado, eu simulava um único ponto do espaço, né, mas aquele ponto tinha várias partículas, enfim. As duas abordagens são complementares, são possíveis, são interessantes. A abordagem lagrangiana que eu usei, por exemplo, por que eu queria simular essas partículas? Porque é o comportamento coletivo delas que vai ser responsável pela quantificação das propriedades desse material. Então, simular as partículas magnéticas para um fluido magnético, através de um código computacional, é como se eu estivesse ali criando um laboratório de caracterização e medição de propriedades de fluidos magnéticos virtual, sem usar um único centavo com reômetros caros que iriam ali medir a viscosidade desse fluido enquanto eu aplico um campo externo, ou qualquer outro tipo de dispositivo sofisticado que visasse quantificar propriedades do material. Eu poderia medi-las através de uma análise, de um entendimento do comportamento coletivo, estatístico, de milhares de partículas magnéticas que estão ali no interior do material. As duas abordagens são complementares, uma pode ser mais interessante num contexto, a outra em outro contexto. É importante a gente falar que, enquanto num caso real eu tenho infinitos pontos, imagina que esse escoamento, né, nesse degrau, então eu estou aqui agora dando uma ênfase nessa imagem, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, vamos pôr uma setinha aqui, estou aqui nessa imagem, enquanto nesse contexto aqui eu teria infinitos pontos do espaço, né, que juntos formam esse domínio de cálculo, de solução. Então aqui imagina um escoamento integral. No caso de uma simulação, o número de pontos do espaço em cima dos quais eu vou resolver essa equação, ele é finito, né? Então eu saio do contínuo e eu vou para o discreto. Eu saio do infinito e eu vou para o finito. Eu saio do real e eu vou para a simulação.
Então essa é mais ou menos a cronologia. É importante falar que a simulação é sempre uma aproximação, tá bom? É claro que isso aqui gera algumas questões filosóficas. Existem alguns cientistas que afirmam que certas técnicas de simulação são tão precisas que são mais precisas que a própria realidade. E aí você poderia falar, calma aí, velho, que loucura é essa? E parece uma loucura à uma primeira vista, mas não é loucura assim, porque a realidade, para que você consiga quantificá-la, você tem que medir as coisas. E quando você coloca um sensor de medição ali, você já perturbou a realidade, já não é mais a realidade que você queria medir. Já é essa realidade acrescida de uma perturbação que é o próprio dispositivo de medida. E na simulação computacional você não tem perturbações dessa origem, porque ela te fornece já os dados que você iria medir no laboratório. Então a simulação tem uma vantagem que, bom, eu consigo fazer uma simulação sem gastar, dependendo do contexto, muito dinheiro montando bancada experimental, dependendo do fenômeno físico, o experimento é muito mais caro que a simulação em si. E a simulação já me vem com uma vantagem que ela já me gera a massa de dados que eu precisaria medir no laboratório sem perturbar a física, né? Claro, usando as aproximações da simulação computacional, e já tendo como resposta algo que para eu ter em laboratório teria que ter vários sensores ali, ficaria muito difícil. Então ela te dá muita informação boa a simulação, mas é importante que você perceba que ela é sempre uma aproximação, né? Quando você vai fazer uma simulação numa abordagem euleriana, você vai ter que usar um método de malha, geralmente. Então você vai pegar o seu espaço real e você vai discretizá-lo no número finito de pontos. Quanto maior a quantidade desses números de pontos, de volumes ou de elementos, vamos colocar assim, discretos, a tendência é que os seus resultados sejam mais precisos. Consequentemente, também, o custo computacional vai aumentar cada vez mais, né? Existem pessoas especializadas em desenvolver técnicas computacionais para baratear o custo computacional de processamento de vários tipos de simulação numérica. Um princípio fundamental de qualquer estudo computacional é toda simulação deve ser validada. Em outras palavras, ninguém é obrigado a acreditar nos seus resultados só porque seus gráficos são bonitos. Ah, olha que gráfico lindo, colorido, parece tão bonito. Não vale merda nenhuma se não for validado. Ninguém é obrigado a acreditar nos seus resultados se eles não forem validados, tá? E aí a pergunta é como é que eu faço então para validar o meu código, né? E aí isso entra na questão de como funciona a própria ciência moderna, porque a ciência moderna hoje em dia ela é formada por uma superposição e combinação de três técnicas principais que você vai utilizar para construir o seu discurso. Estou falando em termos de hard science, física, química, biologia talvez, engenharia, etc. Né? Você vai usar experimento, teoria e simulação. Antes era só experimento e teoria. Né? O método científico ele foi fundado com base nesse princípio. Hoje tem uma coisa a mais, tem a simulação que não tinha antes. Então você vai mesclando essas três formas de descrição dos problemas, uma complementa a outra, uma valida a outra, uma preenche uma lacuna que a outra não conseguia ali chegar, né? Então tem várias técnicas, né? A principal para simulação é experimento ou teoria. E aqui eu coloquei dois exemplos de trabalhos meus, assim, né? No meu mestrado, eu trabalhava com simulação computacional dos momentos turbulentos, usando métodos de malha. Então eu trabalhava com abordagens eulerianas no mestrado e doutorado lagrangiana. O interessante da minha formação é que eu tive a oportunidade, né, como cientista e pseudoprogramador, de trabalhar com as duas abordagens nesse universo da mecânica dos fluidos. Então aqui, no lado esquerdo, eu tenho uma comparação de resultados numéricos, são esses símbolos aí, que eu obtive via simulação, e essa linha também, que é uma linha específica, essas leis aí, lei log, lei tal, são diferentes leis que eu utilizei, modelos de aproximação no meu código computacional na época, e estou comparando isso com o experimento, que seriam as bolinhas, né, preenchidas. O experimento não era meu, eu peguei um trabalho experimental de alguém, né, que veio antes de mim, que foi lá para o laboratório e montou, e simulei o que o cara foi lá medir. Simulei e usei os resultados do experimento para validar minha simulação, para validar a minha metodologia de simulação. Né? Isso foi uma das coisas que eu investiguei no meu mestrado,
onde eu estava interessado na época em entender essa questão da troca de calor ali entre uma superfície sólida, aquecida e um escoamento turbulento que incidia sobre ela para pegar esse calor e convectar ele e mandar ele embora, né? Aqui já depois do doutorado, isso aqui é uma comparação de uma propriedade de transporte de um fluido magnético, no caso a magnetização dele em função da fração volumétrica, no qual eu comparo simulações, que são esses símbolos, com teorias assintóticas, que são essas linhas e traços. Então aqui não é mais uma comparação simulação-experimento, mas simulação-teoria. E aí, pô, como assim teoria? Por que você vai fazer a simulação se tem uma teoria já? É uma excelente pergunta. Porque as teorias que eu estou aqui comparando são teorias assintóticas. Elas só valem, né, em pequenos pedaços do gráfico. Então, essas linhas que eu tenho aqui, vamos colocar aqui, elas só são válidas. Deixa eu pôr aqui uma régua. Daqui para baixo, vamos pôr assim. Então aqui seria a zona de validade da teoria que eu estou usando para comparar. Aqui é a validade da teoria. Olha que interessante. Eu tinha uma teoria de um físico russo para prever como essa propriedade, que é, no caso eu falei magnetização, variava com a fração volumétrica de partículas. Só que ela só vale para esse limite aqui, ó, de suspensões muito diluídas. Então eu uso a teoria para validar minha simulação, bateu, e depois eu pego minha simulação para ir além. Aqui, por exemplo, nessa parte final do gráfico, em que teoria e simulação divergem, é mais provável que a minha simulação esteja mais próxima da realidade do que a própria teoria, que é uma teoria assintótica, que vale só nessa parte do gráfico. Ou seja, você vai usando um mixing de técnicas ali, comparando simulação, experimento, teoria, para poder construir um discurso científico claro, coeso, para validar o seu código. É o que a gente faz hoje em dia. E aí existem diferentes métodos de malha que você pode utilizar para poder simular um escoamento, um campo qualquer, elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, e eles vão ter diferentes estratégias, abordagens, visões de como pegar o espaço, discretizar e resolver as equações nesse espaço discretizado. Mas a maioria deles possui a mesma filosofia. E que filosofia é essa, né? Bom, a gente parte de uma lei da física. Aqui eu coloquei essa imagem que mostra, né, tipo, a primeira lei da termodinâmica numa versão bem específica, né? A primeira dessa ciência maravilhosa termodinâmica que eu adoro. Então aqui a primeira lei, a variação de energia do sistema é igual à quantidade de calor mais trabalho que ele troca com as vizinhanças. É uma versão bem simplificada para um caso muito específico de um sistema fechado da primeira lei, etc. E a partir desse princípio físico, você deduz uma equação diferencial. Uma equação diferencial é uma equação que expressa diferenças, o nome diz diferencial. Então ela fala para você como os diferentes mecanismos físicos vão se balancear para reger uma dinâmica vinculada a um problema físico com base numa lei que já foi codificada e descoberta e que viabilize a escrita de um equacionamento no qual você vai entender como as diferenças de algo, no caso aqui temperatura, por exemplo, com relação ao espaço e ao tempo, vão se balancear em meio aos mecanismos físicos, diferenças de pressão e as propriedades do material para reger essa dinâmica. Então tem uma lei da física, essa lei vai levar uma equação diferencial que descreve esse fenômeno, e aí o terceiro passo é pegar essa equação diferencial, e é importante aqui falar, pessoal, o seguinte, as equações diferenciais, elas consistem na linguagem que a natureza encontrou para falar para a gente como ela se organiza internamente, né? Então, equações diferenciais elas surgem em eletromagnetismo, em hidrodinâmica, em teoria da elasticidade, em quântica, em relatividade, em todas as áreas da física você consegue ter uma equação diferencial que expressa aquele princípio. Descrever como os fenômenos procedem no espaço e no tempo, em certo sentido, é resolver uma equação diferencial. Então isso aqui é muito importante mesmo, né? E é uma tristeza muito grande que eu tenho de perceber que o curso de equações diferenciais, que era um curso obrigatório, né, em grades curriculares de graduação em engenharia, ele meio que foi embora. E agora não tem mais um curso para isso é visto junto com cálculo 2. Isso é uma coisa que até hoje eu não entendo, eu acho que eu nunca vou conseguir entender, né, porque equações diferenciais são muito importantes. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um domínio de cálculo de uma solução, uma placa retangular, né, e aqui eu tenho, por exemplo, uma equação diferencial, nesse contexto aqui, que é a equação
geral da condução de calor em regime transiente, ou seja, quando as coisas variam no tempo, e numa geometria bidimensional, 2D. Né? Então isso aqui seria um domínio de cálculo de uma solução. Uma única equação diferencial parcial descreve como a temperatura varia no espaço e no tempo dentro dessa geometria aqui. Aí eu uso uma ideia de pegar esse domínio e transformar nesse daqui. Esse cara aqui é o cara contínuo, vamos um pouquinho escrever contínuo, é o domínio real. Esse aqui é o cara discreto, vai ficar até meio psicodélico escrever dentro dessa malha assim, mas enfim. E aí usando diferenças finitas, que é uma técnica que eu uso para poder discretizar o meu espaço, transformar uma única equação diferencial parcial em milhares de equações algébricas. Então, enquanto essa equação aqui ela é diferencial, e apesar das equações diferenciais serem muito importantes, elas são muito difíceis de serem resolvidas. Essa é uma equação algébrica. Todo mundo aqui tem uma noção de álgebra. A gente sabe somar, sabe subtrair, sabe dividir, mas não necessariamente todo mundo sabe resolver EDP. E muitas EDPs muito importantes que descrevem fenômenos que a gente observa no dia a dia não tem solução exata, essa é a verdade. Você vai escovar os dentes, acordou de manhã, você liga a torneira ali, você vê aquela água caindo, você fala, que bonito esse padrão de movimento, eu sei que existe água, eu sei que existe movimento da água, eu tô vendo. E eu sei até a equação que descreve isso, a equação de Navier-Stokes, mas eu não consigo resolver, ela não tem solução. Pelo menos solução exata, papel e lápis, né? Então eu tenho que apelar para uma técnica computacional que vai gerar aproximações, né, através de uma estratégia de discretização do espaço e do tempo, no qual a gente pega uma única equação contínua diferencial, que é coisa do cálculo, e transforma ela em milhares, milhões de equações algébricas discretas. Então a gente faz um jump entre o cálculo e a álgebra, entre o discreto, entre o contínuo e o discreto, né? Entre uma equação diferencial e uma equação algébrica. Essa é a ideia. Em seguida a gente vai evoluindo dos contornos para o interior do domínio, a partir da solução dessa equação discretizada através de milhares de cálculos computacionais. Então aqui eu pus um exemplo, né, e falei que é muito importante que a gente estude as condições de contorno para deixar isso claro para vocês. Né? O que eu quero falar com isso? Aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho uma placa retangular, então esse aqui é o meu domínio de solução, é aqui dentro eu quero saber como as coisas vão variar, em cima ela está a 100 graus, aqui ela está a 0 graus, aqui ela está a 0 graus, aqui ela está a 0 graus, nesses contornos. Então a partir desses contornos eu resolvo aquela equação e eu evoluo para o interior, né? E vou ver que aqui está mais quente, aqui em cima, aqui está mais frio, ó, frio, aqui está mais quente, né? Porque as condições de contorno exigem que nas proximidades da parede de cima esteja mais próximo de 100 do que de zero, aqui mais próximo de zero do que de 100 e por aí vai. Então você vai evoluindo do contorno para o centro através da solução dentro desse domínio discretizado de uma versão discretizada da equação diferencial parcial original que descreve o fenômeno. É uma hierarquia. Lei da física, equação diferencial, técnica de discretização, transformação de uma EDP em várias equações algébricas e evolução do contorno para o centro a partir da solução via um programa de computador dessas equações discretizadas. E aí, né, na aula de hoje eu quero resolver aqui, já escrevi um códigozinho em Fortran que eu vou ler com vocês, simular, mostrar uns mapas de cores, um problema muito simples, entre aspas, né, é muito difícil falar o que é simples e complexo, mas assim, em vista daquilo que a gente consegue fazer hoje em dia, isso é muito simples, tá? É claro, para quem está aprendendo nunca é simples assim, né? Mas é um problema clássico de condução de calor 2D em regime permanente em placa plana. Né? Eu até estava aqui pensando antes dessa aula que no fundo o que eu estou fazendo aqui é um pouco parecido com aquilo que o Mr. M fazia nos anos 90 no Fantástico. Né? Quem nasceu nos anos 80 como eu, lembra que nos anos 90, no finalzinho dos anos 90 ali, tinha um cara que era o Mr. M, que ele chegava no Fantástico e ele revelava os segredos dos mágicos. Não pegava aqueles truques antigos, como é que serra uma mulher no meio e tal, e ele fazia ali, desmascarava, explicava os truques, e os mágicos ficaram putos com ele na época. Esse cara é um cagueta, tá esparrando a gente, nosso ganha-pão, isso deu uma polêmica, foi treta, né? Aqui eu tô fazendo um pouco isso, por quê? Porque todo professor de engenharia, assim, quando vai ensinar isso para os alunos, né, manda esse trabalhinho para ele fazer. Resolva o problema clássico de condução de calor 2D permanente em placa plana.
Aqui eu estou esparrando o segredo, eu vou mostrar o código, véio, e vou deixar aberto, foda-se. Baixem quem quiser, eu vou ler com vocês aqui, eu vou dar uma de Mr. N, porque eu estou cansado já desse problema. Eu já fiz isso muitas vezes com meus alunos, resolve isso aí. Apesar de que deve ter pelo menos uns 6 anos que eu já me cansei disso e comecei a sofisticar. Agora eu pego essa placa e ponho ali um fio magnético, mando pôr um ímã aqui, eu fico entediado com facilidade. E quem sofre com isso são os meus alunos, né, que tem que sempre fazer um negócio mais complicado do que o que se costuma passar por aí. Mas enfim, o que eu posso fazer se eu fico entediado com facilidade, né? Pois bem, aqui então a gente tem esse problema, no qual eu tenho essa equação diferencial parcial, que é a equação geral da condição de calor. Pessoal, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes assim do método, tá? Eu gravei 2 aulas, se não me engano, explicando como que funciona diferenças finitas, que é a estratégia que eu vou usar aqui para resolver o código da aula de hoje. Então, assim, eu vou pôr aqui agora no canal o link dessas aulas aqui. Tem muita aula já pronta no canal, então, assim, a minha ideia não é preparar material para aluno preguiçoso. Não é essa. Tá com preguiça? Vaza, vai-te embora. Nem precisa ficar aqui. A minha ideia é preparar material para que quando o aluno chegue num pedaço e fale, putz, isso eu não vi, tenha já no próprio site um outro material que fale sobre isso. Porque aí você vai pegando e vai estudando as coisas, vai aprendendo de fato. Então, assim, eu sempre falo isso. Tá vendo aqui as minhas aulas no canal, velho? Papel e lápis. Eu não sou o Felipe Neto, eu não quero ser, não tenho interesse. Eu sou professor, quero ensinar. Agora, eu só consigo ensinar quem quer aprender. Então, tá com dúvida aqui, eu passei muito rápido, tem material aqui nesse canal já sobre esse assunto. Vai lá e assista. Não quer assistir? Não assiste. Foda-se, é problema seu. Mas tem aqui material para quem quiser aprender, tá bom? Então aqui eu tenho essa equação diferencial parcial, que é a equação geral da condução de calor, 2D permanente, equação que eu vou chamar de 1. E aí usando uma estratégia de discretização espacial, na qual eu uso uma referência mn para um nó central, e aí eu vou expressando essas derivadas espaciais em termos de diferenças entre os valores da minha variável, no caso temperatura, entre esses diferentes nós que compõem a minha rede nodal. Usando as minhas técnicas de diferenças finitas, eu chego nessa equação aqui. No qual, isso aqui, vamos colocar, vamos pôr essa aqui é uma equação mais primitiva e mais interessante de ser interpretada. Olha que interessante. Aqui eu tenho que a temperatura no nó mn, ou seja, no nó central qualquer do contorno, num instante de tempo p mais 1. Então a parte de baixo é para falar aonde ela está no espaço. A parte de cima é para falar quando ela está no tempo. Então essa derivada temporal aqui, que aparece na equação 1, né, ela vai ser substituída por uma diferença entre valores de temperaturas no mesmo ponto em diferentes instantes de tempo, p mais 1 menos p, dividido por um passo de tempo. É muito simples essa ideia de diferenças finitas, é muito direta, é muito óbvia, né? Entre todos os métodos de malha, esse aqui é certamente o mais assim, intuitivo, mais simples de você conseguir explicar para os alunos. E aqui do lado direito, as minhas variações com relação ao espaço, as minhas derivadas segundas, que aparece aqui, essa aqui estaria vinculada a esse termo aqui, e essa aqui estaria vinculada a esse termo aqui. Então repare que aqui agora eu tenho todas as temperaturas avaliadas no mesmo instante que eu chamei de R. Esse R pode ser um instante P, um instante P mais 1, ou uma mistura desses instantes. Isso vai levar a diferentes formas de discretizar o próprio tempo. 3 tipos de métodos, o explícito, o implícito e o semi-implícito. Não entraria aqui em detalhes, até porque na aula de hoje eu vou resolver o problema em regime permanente. Então o tempo não vai ser tão importante assim. Eu quero ver mais como é que as coisas variam ao longo do espaço. E aqui você observa que eu já começo a relacionar, nessas derivadas espaciais, a temperatura no nó central Mn com os nós vizinhos, m-1n, m mais 1n e por aí vai. Então é como se através da aplicação desse método eu conseguisse estabelecer uma relação de conexão do valor de uma propriedade aqui com o valor de seus vizinhos. E eu vou usando essas conexões que eu percebo para construir um sistema linear de equações que correlacionem tudo isso daí.
E é esse cara que eu vou resolver. Ou seja, olha o tanto de coisa que eu tenho que saber para fazer uma simulação dessa. Cálculo 1, 2 e 3, equações diferenciais, física, né, termodinâmica, esses princípios todos, programação. Né? Então a programação científica, na verdade, eu sempre falo, eu não sou programador, eu sou cientista, só que eu programo. É isso. Né? Na programação científica, a ênfase nunca é a programação. A programação é uma ferramenta, a ênfase é a ciência. E para você fazer ciência, você tem que estudar, entender vários pré-requisitos. Né? E eu tenho certeza que qualquer aluno de engenharia, de graduação, né, tem total condição de entender tudo isso que está sendo dito aqui. Né? Basta que estude, velho. Não tem outro caminho, tá? Então aqui eu tenho o meu domínio de cálculo, aqui a minha malha discretizada, aqui as condições de contorno e aqui seria tipo um resultado da simulação. Veja quantas imagens diferentes, 4 imagens que representam 4 conceitos: condição de contorno, malha, infinito, finito e uma solução no final de um campo euleriano de temperatura. Né? E o programa da aula de hoje vai ser escrever um programinha em Fortran que resolva esse campo de temperatura em regime permanente para o problema de condução de calor 2D numa placa retangular. Antes de partir para o programa, eu queria simplesmente compartilhar com vocês uns slides. Deixa eu pegar minha cabeça aqui e descer. Que é o seguinte. Aqui são slides de uma aula que eu dei nesse canal, se não me engano, né, que é só você precisar de aqui diferenças finitas, você vai encontrar isso nesse próprio canal. E no final aqui eu mostro direitinho de onde que vem as coisas, derivada, a série de Taylor, que é uma ideia que a gente usa para aproximar derivadas, enfim. Mas fato é que a equação final discretizada em regime permanente, a equação 10 aqui, a equação, né, contínua, e a equação 11 a equação discretizada, que eu chamo de equação de Laplace 2D, se eu isolo dessa equação já pegando a solução em regime permanente, ignorando as derivadas temporais, eu vou ter essa equaçãozinha aqui, um coeficiente A que multiplica a temperatura num nó qualquer, e aqui eu vou ter a temperatura no vizinho da frente mais o de trás sobre ΔX², esse espaçamento de malha aqui ao quadrado, mais a temperatura no vizinho de cima mais no de baixo sobre o espaçamento vertical ao quadrado. Então aqui eu consigo organizar, e eu aqui dei um exemplo de uma malha bem pequenininha, né, de meros 16 nós, nos quais os nós internos aqui, o 6, o 7, o 10 e o 11, vão servir como um estudo de caso para eu entender como isso vai levar à confecção de um sistema linear, porque é uma coisa que muitos alunos não entendem. Né? É muito comum que ao longo do processo de solução de uma equação numérica desse tipo, você tenha que resolver um sistema linear. Né? E muitos alunos não entendem de onde que esse sistema linear vem. Entende que tem a equação diferencial, entende a equação discretizada, mas como é que isso leva a um sistema linear? Né? Então, também, assim, saber cálculo numérico e álgebra linear é importante, tá? Para esse tipo de simulação. E é usando esse pequeno exemplo que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, curte só. Se eu chamo de A esse parâmetro aqui, de B esse coeficiente e de C esse daqui, eu vou ter que a temperatura no nó central qualquer vai ser B sobre A, que multiplica essa soma dos vizinhos leste-oeste, mais C sobre A, que multiplica a soma dos vizinhos norte e sul. Beleza? Então, vamos pegar essa malha aqui, ó. 6, 7, 10 e 11. Para o nó 6, eu vou ter B sobre A. Quem que é o da frente e o de trás? É o 7 e o 5. Então, aqui está 7 e 5. Quem que seria o de cima e de baixo? É o 6, perdão, é o 2 e o 10. Então, está 2 e 10. Se eu vou montando para o nó 7, para o 10, para o 11, eu já fiz isso na aula sobre diferenças finitas que eu já dei nesse canal, então não vou entrar em detalhes. Você consegue transformar essa equação 12, que é a equação aqui, ó, perdão, cadê a equação 12? Esse conjunto de equações aqui que eu chamei de 12, num sistema linear do tipo AX igual a B. Então aqui eu dei um exemplo, A seria uma matriz de coeficientes, X a solução que a gente está buscando e B um vetor que vai conter as condições de contorno e eventuais termos fonte, que a gente não vai ter no caso dessa equação aqui, tá? Então olha que interessante, eu montei aqui essa matriz para essa malha. É como se cada linha estivesse tentando descrever a equação responsável por prever a temperatura em cada um dos pontos. Então ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, pá. Então a primeira linha é a linha do ponto 1. Eu ponho 1 aqui, um monte de 0, e quando essa linha aqui multiplica esse vetor aqui, que é a temperatura em 1, 2, 3, vai lá, eu vou ter 1 vezes T1.
Isso vai ser igual ao quê? A 100. Então é colocando um monte de 0 aqui e 100 aqui, que eu especifico a condição de contorno para o nó 1. O mesmo para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Quando chega no 6, que é um nó de contorno, olha só que interessante. A segunda coluna vai multiplicar esse cara T2. Então, como o T2 aparece aqui, ó, algo deverá multiplicá-lo. O 2, o 10, o 7 e o 5. Então, na linha 2, na linha 10, na linha 7, na linha 5, eu vou ter aqueles coeficientes ali, que ao multiplicar esse vetor vão reconstruir, vamos colocar assim, a equação responsável por dizer a relação de conexão do nó 6 com seus vizinhos imediatos, o 7, o 5, o 2 e o 10. E assim você vai montando e povoando a sua matriz dos coeficientes. E é o que a gente vai fazer no nosso programinha em Fortran para resolver esse problema. Então, agora que as coisas estão explicadas, a gente vai para o código. Estou cansado nesse momento, é possível que eu grave amanhã só o código. Então, se de repente nesse corte de câmera minha roupa mudar, saibam que o dia mudou, a noite passou, a manhã chegou e cá estou eu de novo gravando a explicação do código. Vamos ao código então. Então, galera, eu vou fazer uma leitura rápida do código com vocês, até porque assim, eu vou postar ele aqui nos comentários, então não vou ficar lendo linha por linha em detalhes, até porque grande parte dos comandos que eu vou usar nesse código aqui, eu já ensinei nas últimas aulas, tá? Então eu vou mais assim dar uma lida na estrutura geral do código e vou disponibilizá-lo aqui nos comentários desse vídeo para que vocês peguem ele em casa e modifiquem, implementem coisas novas, alterem alguma coisa, brinquem, mudem a estrutura, enfim, para que vocês façam o que vocês quiserem fazer com isso. Eu até consegui agora aumentar um pouco o tamanho da minha fonte, então vamos lá. Esse aqui é o nosso código, Laplace permanente, chamei de Laplace 2D o programa. No fundo é um programa que resolve a equação de Laplace num domínio bidimensional retangular sujeito a condições de contorno dos valores da variável especificados no contorno. Esse tipo de condição de contorno a gente chama de condição de Dirichlet, quando o valor da variável é especificado no contorno. Tem um outro tipo de condição de contorno que a gente chama de Neumann, que é quando o valor da derivada é especificado no contorno. Em alguns problemas físicos isso acontece com mais ou menos frequência, tá? A derivada, por exemplo, espacial da temperatura, ela está associada ao fluxo de calor. Então, problemas físicos da área térmica sujeitos à condição de fluxo na parede, por exemplo, estariam vinculados a uma condição de contorno de Neumann, de derivada especificada. Pois bem, então vamos nessa. Aqui eu defino as variáveis. Repare que a minha variável t, que é o vetor temperatura, ele é um vetor e não uma matriz. Né? Muitos alunos colocam o output aqui em termos de uma matriz, né? mn, que nem eu fiz na dedução da aula de diferenças finitas, e aí vão relacionando m mais 1, m menos 1, n mais 1, n menos 1. Só que nesse contexto eu quero resolver através do método implícito, então eu vou ter que resolver um sistema linear. Então a minha solução vai ser um vetor, porque o sistema linear é do tipo A escalar x igual a b. X é o que eu quero saber, é a solução que eu estou buscando, tá? Então se eu quiser usar uma abordagem implícita que vai ter que resolver um sistema linear via uma matriz de coeficientes, é interessante que a temperatura seja um vetor e não uma matriz. E aí o que você vai ter que fazer vai ser assim, um algoritmo no qual você vai correlacionar as coordenadas x, y de cada ponto com o número daquele nó no qual você estaria calculando ali a temperatura. A maior dificuldade desse programinha é essa, na verdade. É essa, porque aqui, ó, defino as variáveis, aqui tem uma legenda delas, assim, não vou entrar em detalhes. Em seguida, eu pego o número de nós em x e y, pus 30 por 30, pego as coordenadas dos vértices da malha, as quinas, né? Então 0 a 1, 0 a 1, o x mínimo, o x máximo, y mínimo, y máximo. Aloco as variáveis, repare que aqui agora, olha, o meu vetor temperatura, ele tem m vezes n componentes, ou seja, 900, nesse caso, componentes. 900 pontos do espaço no qual eu calculo a temperatura. 30 em x, 30 em y. Tá? E a matriz dos coeficientes tem 900 por 900. É uma matriz gigantesca. Muito esparsa, com muitos zeros. Né? Isso, inclusive, é bom para a gente quando está buscando solução do sistema linear com matriz esparsa, tá? Por motivos de álgebra linear. Aloco as variáveis, x é a posição do nó na coordenada x, y na direção y. Aqui é o vetor no qual eu vou colocar as condições de contorno e os termos fonte, que aqui no caso não tem. E é isso. Crio a malha pegando o ΔX, que é o valor máximo menos o mínimo sobre o número de nós menos 1. Por que menos 1? Pegue em casa um papel, lápis e desenhe e você vai descobrir.
O mesmo para ΔY. Aqui eu monto o meu vetor x e monto o meu vetor y, fazendo uma varredura aqui e aqui na minha malha. Determino os coeficientes C1, C2, C3, no caso A, B e C daquele slide que eu acabei de mostrar para vocês. E ponho condições iniciais. A temperatura inicial vai ser 100, sei lá. Eu zero a minha matriz A e meu vetor B. E pego e peço para o usuário na tela escrever a temperatura da parede de baixo e leio essa informação, a temperatura da parede de cima e leio a informação, e o mesmo para a lateral esquerda e direita. Aqui eu monto a matriz dos coeficientes, e aqui, pessoal, é a parte assim, que do ponto de vista de estrutura de código é montar a matriz dos coeficientes e o vetor dos termos fontes com condição de contorno. Eu vou parede inferior, lateral esquerda, lateral direita, superior, e depois resolvo o problema em regime permanente, povoando a matriz nos nós do centro e resolvendo um sistema linear para isso. O grande lance que dificulta aqui, que você vai observar, é o seguinte. Aqui os meus loops, ó, J vai de 1 até N, aqui de 1 até N-2, aqui também, e aqui de 1 até N. Aqui dentro eu uso uma variável I, que no caso da parede inferior é igual a J. Na lateral esquerda ela tem uma relação de recorrência diferente com J, J vezes N mais 1. Aqui é outra relação, aqui é outra relação. Então, é aqui que entra a parte um pouco mais complicada do algoritmo. Lembrem que aqui em cima, curto só, nesse problema aqui, não vou nem pôr minha cara não, tá vendo meu mouse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, eu comecei a numerar os termos assim. Se eu começasse aqui de baixo, esse vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Do 1 ao 4 eu teria aqui embaixo, né? Do 13 ao 16 aqui em cima, você observaria os tipos de numeração que você iria encontrar para cada lateral, e aí, como o loop no Fortran ele só vai num sentido, né, de 1 até N, você cria um loop que vai avançando numa sequência progressiva linear, e você usa esses números 1, 2, 3 e tal, para tirar deles relações do tipo 13, 14, 15, 16, que eu entendo já algoritmicamente que a numeração dos nós da parede de cima vai seguir esse padrão numérico. Então, uma coisa que eu recomendo a vocês é que vocês montem uma malha muito simples na mão, usando papel e lápis, com 16 nós, 4x4, que aí você vai entender direitinho. E aí você lista assim, quais são os números dos nós da parede de baixo? 1, 2, 3, 4. Da lateral esquerda, então 5, 9, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 13, beleza, 5, 9, 13, sei lá. Né? E aí você vai numerando esses nós de acordo com o seu desenho e você vai escrevendo numa outra coluna assim, I, vamos supor que seja a variável do loop, 1, 2, 3, 4, 5. Qual teria que ser o valor de J para que com I igual a 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho os valores numéricos dos nós J que estariam vinculados à lateral esquerda do meu domínio. Ah, teria que ser o 5, 9, 13. Então como transformar 1, 2, 3, 4 em 5, 9, 13? Ah, 5 é 1 mais 4, 9 é o anterior mais 4, 4 é o número de nós em X. E aí, usando essas relações, você vai conseguir estabelecer os valores numéricos que representam os nós vinculados a cada tipo de contorno. Então, para você entender isso daqui direito, recomendo que pegue um papel e um lápis. Aqui, eu tenho certeza, porque eu pus parede inferior J de 1 até N, e o I é igual ao próprio J, então eu comecei a numerar assim, parede inferior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá, N. Aí N mais 1, mais 2, 3, 4, lá. Aqui cheguei 2N. 2N mais 1, pá. Então eu comecei de baixo, tá? Esse desenho aqui, ó, que eu tô pondo aqui, ele tá diferente do que eu usei no meu código. Eu comecei com 1 no lugar do 13, o 2 no lugar do 14, o 3 no lugar do 15. Então eu comecei a minha numeração aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pá. Tá? Então desenhe isso, como eu falei, não como está aqui na tela, como eu acabei de falar. E entendam a relação entre aqueles números e esses valores de I que são expressos em termos de J. Espero que tenha ficado claro aqui. Tá? E você vai ver que para eu poder fazer o povoamento dos nós internos, né, dos números, eu tenho que usar tipo, um loop duplo, de K e de J. Então, isso vai ser usado aqui para que no valor de I seja igual aos valores desses nós aqui que eu circulei de verde, os centrais da minha malha. Tá? Se a numeração começa de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, aqui seria 6, 7, 10 e 11. A mesma coisa, na verdade, só que tipo invertido, agora que eu percebi. De cabeça para baixo, né? É isso. Eu tô aqui fazendo muito esforço, era só tipo colocar um espelho, enfim.
Aqui está a matriz dos coeficientes, o vetor solução. Aqui eu chamo uma subrotina que resolve o sistema linear. No caso, é a subrotina que usa um método iterativo de Jacobi. Não vou entrar aqui em detalhes, mas está aqui embaixo a subrotina para quem quiser estudar, entender. Eu escrevi a subrotina, cara, 10 anos atrás, nem eu sei entendê-la direito. Tem até um comentário aqui que nem precisaria, porque está funcionando bem o código. Sabe aquelas coisas que você programou há 10 anos, aí tem uma coisa ali que você esqueceu de tirar o comentário, nem lembra mais e está lá solto, sem função. Isso te lembra só que você estava na época testando bug, né? Tipo, caralho, tá errado essa porra aí. Eu estava então testando algum bug, que eu nem me lembro qual era, mas eu que escrevi essa subrotina aqui, que basicamente resolve um sistema linear usando esse método, né? Alguns usuários de Python e de linguagens mais modernas já têm tipo, várias bibliotecas prontas que resolvem esse tipo de coisa. Eu escrevo as minhas, é isso. E aqui eu escrevo um arquivo de saída. Então esse é o código, eu vou colocar no meu aqui no canal, nos comentários. Vamos rodar ele, vamos ver que tipo de resultado ele dá pra gente. Então deixa eu pegar aqui minha câmera que está muito grande, não precisamos dessa cabeça gigante aqui na tela. Podemos diminuí-la consideravelmente. Vamos colocar ela no cantinho aqui. E eu vou pegar essa tela aqui e passar para cá, porque eu quero ficar com a cabeça bem aqui. Ó. Pronto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar o programa. Vou compilar iForte Laplace permanente. ls gerou arquivos, então ponto barra a. Vamos rodar. Vamos inventar uma condição aqui qualquer, temperatura da parede de baixo, vamos colocar 28 graus, sei lá. Da parede de cima vamos pôr 90, vamos esquentar a parede de cima. Na lateral esquerda, bora quebrar essa simetria, bora pôr, sei lá, 40 e bora pôr 12 na direita. Calculou, rodou, ls, gerou um arquivo aqui, ó, saída permanente.plt. Bora ver como é que está esse arquivo aqui. Tem vários números, tá vendo? Esse 30 por 30 é a malha, e aqui então da variável x, y e t. Isso aqui é a sintaxe que o TechPlot entende para poder plotar um campo de cores e tal. Então calculo aqui vários números, vamos ver como esses números se refletem visualmente num campo de cores. Então o arquivo chama saída permanente.plt e vamos ver o que o TechPlot vai nos abrir. Primeiro ele me abre a malha, é uma malha regular, bacaninha. Vou tirar a malha e vamos pôr o contorno. Esse seria um contorno de temperatura muito louco. Para você ficar com resolução melhor, você pode vir aqui, velho, e colocar, vamos pôr 100 levels e dar um reset range para ficar mais, ó, agora ficou bem mais smooth. Aqui seria a malha por cima. E se você pegar uma probe aqui, que é uma sonda de medição, você vai vendo como é que os valores vão variando, né? Aqui, ó, 84.21, aqui 61.5, aqui está 18 graus, aqui está 28 graus. Você tem a temperatura em cada ponto do espaço. Esse tipo de campo, assim, você não conseguiria obtê-lo por separação de variáveis, porque as condições de contorno aqui não são simétricas, são muito mais complicadas. Então, mesmo numa geometria muito simples como essa, numa EDP muito simples como essa, se a gente muda um pouquinho as condições de contorno e coloca uma coisa um pouco mais sofisticada, já não conseguimos resolver analiticamente. Ou seja, o que a gente consegue resolver exatamente é muito pouco, assim, em termos de vida real. Ó, um tipo de análise que seria interessante a gente fazer seria, por exemplo, ver como é que a temperatura varia verticalmente aqui. Ó. Pegar, fazer um corte aqui, extrair 100 pontos, chamar isso de perfil y.dat, extrair esses pontos aqui e vamos ver aqui em x. 100 pontos, vamos chamar de perfil x.dat. Eu sou muito curioso, assim, né? Eu quero ver como é que é esse perfil, assim. É muito difícil para um cientista ter uma coisa na frente dele, um gráfico, e não querer fazer, né? Nem que seja só para, sei lá, ter um gráfico bonito. Então vamos pôr aqui essa distribuição vertical para a gente ver que outro tipo de informação a simulação me dá, né? Aqui eu quero plotar, por exemplo, no eixo x, eu vou colocar o valor da variável y, e aqui vou pôr a temperatura, como é que a temperatura varia ao longo de y. Né, ela varia dessa forma, né, de baixo para cima, próximo dos 28 graus aqui que eu coloquei como condição de contorno, e aqui em cima os 90 graus. Se eu quiser ver o perfil em x, por exemplo, venho aqui, replace, perfil x. Né? Vamos colocar t em função de x. E ver que tipo de gráfico a gente teria. Teria uma coisa interessante, um ponto aqui de máximo, porque não é simétrica a condição que eu usei, então sai de 40 e esquenta um pouquinho antes de cair. Eu acho que era 12 graus que eu coloquei, né, naquela lateral direita. Né?
Então, essas seriam informações complementares que você teria além do campo de cores. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham aprendido os assuntos da aula de hoje, que tenham gostado da aula, né? Deem feedback e a gente se vê na nossa próxima aula sábado que vem. Um beijo no coração de todos vocês.